Tá gravando a aula também, tá? A aula tá sendo gravada para depois a gente fazer o upload no YouTube. A gente vai ter um compilado de todas as aulas. Tá. Tá bom? A Tá gente tá joia. dando suporte aqui. Boa aula. Tá bom. Boa tarde a todos. Vocês estão me Prof, ouvindo bem? eu não sei se é só comigo, mas parou de compartilhar. Sério, Né? você viu? Mesmo. Parou de todo mundo de compartilhar. Deixa eu ver aqui. Abrindo aqui. Depois de anos de pesquisa incansável, apresento a vocês a resposta. Boa tarde, Daisy. Bruna, vai dar tudo certo. Calma aí que eu acho que a professora saiu e vai entrar novamente, tá? Marcelo, vou colocar você como host. Fechou? A prof tá aqui, ó. Deixa eu colocar ela como host e o Marcelo também. Isso. Boa, pro. Vamos ver aqui. Pro, tá ouvindo? Tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, e estamos vendo na tela também, tá bom? Vocês estão me vendo? Não, o vídeo da senhora, só a tela compartilhada. Você quer que habilita para ver o vídeo? Eu coloquei aqui, ver se parece. Isso. Vamos ver. Apareceu? Apareceu aqui pra mim. Mas Pra não, mim, não. a sua imagem, né? O A vídeo A imagem. tela da professora não. Sim, agora Agora foi. apareceu. Agora foi. Tá todo mundo me vendo? Sim. Estão Acho vendo que os sim. slides também? Tô vendo só o slide. Também, slide também. E pelo jeito tá todo mundo respondendo, tá todo mundo ouvindo, né? Isso, tá Ah, funfando. agora sim. Sim, todo Então, mundo? Então tá bom. Então vamos lá, gente. Boa tarde. Na última aula a gente conversou um pouco sobre a composição química da célula. Aí a gente falou um pouco das substâncias inorgânicas, água e sais minerais, certo? A gente falou muito da importância da água, né? E como que tinha variação entre as células e a importância da água do organismo. Tudo isso a gente já falou. A gente falou da importância dos sais minerais e de alguns componentes de importância biológica. Então, hoje a gente começa a falar um pouco das substâncias orgânicas de importância biológica para que a gente possa dar seguimento na aula, né? Bom, o que a gente vai falar? A gente vai falar de carboidrato, a gente vai falar de lipídios, de proteínas e ácidos nucleicos. Então, nós vamos começar conversando sobre o carboidrato, né? A gente chama eles também de glicídios, então na sua formulação, né, na forma, a gente vai ter basicamente carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Eles vão se dividir nos grupos por questões químicas, com algumas denominações, então eles vão ser monossacarídeos pra gente, né, que são aqueles que não sofrem hidrólise. O que quer dizer isso? Que são aqueles que não têm quebra na presença de água. Exemplo para a gente na biologia que é importante de monossacarídeo seria as pentoses. Quais seriam elas, né? Pentose, lembrando lá de pentacampeão, né? Tá falando de 5 carbonos, por isso são chamados de pentose, tá? De importância biológica, nós temos a ribose e a desoxirribose. Que importância é essa, né? Elas estão na composição do DNA e do RNA. Então, isso para biologia é tudo. Professora, Oi. Pode o falar. seu áudio está travando um pouco. Tá? Melhorou? Vê aí se melhorou.
Melhorou? Pra mim tá Melhorou. normal. É, Pra mim tava travando aqui o áudio. pode ser a sua conexão, né? O meu ainda tá travando um pouco. Todo mundo tá me ouvindo agora? Sim. Então, vamos lá. A ribose e a desoxirribose, então, são pentoses importantes porque elas estão na composição do DNA e do RNA. Qual a importância disso, quimicamente falando, né? Vocês viram aí agora, por exemplo, essa história de Covid-19, toda essa questão de fazer mapeamento genético, né? A importância do mapeamento genético. Então, para descobrir e codificar componentes químicos para isso. Então, por isso que está aí essa questão da importância. Tudo bem? Acho que travou. Certo. Sim. Tá aparecendo as pessoinhas aí. Aí que eu tô tentando mudar aqui. Meninos, está travando o slide. Agora ele não vai mais. Deixa eu tentar. Simone, Oi. tenta desfazer o compartilhamento e compartilhar novamente o slide. É o Marcelo. Eu reconheci sua voz. Ele sumiu aí para vocês ou tá aparecendo, Marcelo? Já sumiu já. Pronto, foi. Apareceu agora? Não. Ainda não. Demora um pouquinho mesmo. É. Sumiu. Vocês estão me vendo? Sim. Vê você só. Agora sim. 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 Eu não tô vendo. Socorro, estou cega. Eu estava enxergando, mas agora estou cego. Agora sim. Tô vendo os caras armados. Eu também. Tô vendo os caras armados. Por isso que eu perguntei. Ah, agora você sim. Não é de verdade não, não é de verdade não, Agora eu machuca apareci, não. né? Tá aparecendo. Simone, conseguiu. Você sabe aí embaixo em compartilhar. Aí, se você não conseguir, você me dá um toque, tá? E me manda o material. Eu compartilho por aqui. Você chegou a colocar lá no Drive o material? Simone? Oi, tá me ouvindo? Tô. Tá Então, vendo? você chegou a colocar esse material lá no Drive? Não. Não. Me manda. Consegue me mandar no WhatsApp por aí? Ixi. Deixa eu ver. Conseguir, tudo bem. Se não conseguir, tenta compartilhar mais uma vez aí a tela, que eu acho que vai. Ah, dá pra me mandar um arquivo no chat. Eu recebi a mensagem do Luiz agora aqui. Oi. Foi agora sim. Tô enxergando agora? Então eu vou deixar assim que eu acho Oi. que é mais fácil de mudar. Quer deixar ele aberto. Tá todo mundo enxergando? Quem tiver o Sim. celular, quem tiver no celular é só virar a tela de lado que fica mais fácil de visualizar. Deu? Certo. Sim. Beleza? Então vamos lá. Sim. Então a gente falou ali das pentoses, né? Que eram 5 carbonos na sua formação, a ribose e a desoxirribose, de importância biológica, tá, gente? Tem os professores de química que vão falar com mais propriedade sobre outras questões de carboidrato, de importância química para vocês. Aqui tem os exemplos, então, das hexoses, que é a glicose. Então, toda aula de biologia a gente cita a importância da molécula de glicose. Por que ela é tão importante? Porque ela fala sobre a questão da produção de energia, né?
Sem ela, a gente não tem energia para nada, não tem energia para comer, não tem energia para falar, para pensar, né? Então é fundamental no processo de energia, porque é essa molécula que gera energia, né, para tudo. Então, por exemplo, as pessoas costumam muito fazer as dietas de carboidrato. Lembram disso? As pessoas fazem radicalmente aquelas dietas de cortar carboidrato. Realmente você perde peso rápido por conta de o que acontece? Você acaba queimando outros tipos de coisa no seu organismo se faltar carboidrato, né? Lipídios, demora muito, né? Mas você começa a perder primeiro proteína. Quando você faz essas quebras por conta do carboidrato, né? Ele também traz uma deficiência para o organismo. Como ele é importante na formação de energia, então ele pode dar vários efeitos colaterais. Então, nenhuma dieta que corte todo de substância química é o ideal, né? O ideal sempre é o equilíbrio. Bom, essa é a molécula também que a gente usa para fazer e verificar aquela questão da diabetes, né? Que todo mundo conhece e ouve falar. Aí a gente está falando de normoglicemia, é de 70 a 90 miligramas por decilitro de sangue, mas para vocês terem uma ideia, uma época era até 110 a gente considerava normal. Hoje em dia a gente está considerando apenas 99. Por quê? Porque cada vez mais cedo as pessoas estão desenvolvendo diabetes. Cada vez mais cedo a gente está tendo problema com a questão da obesidade e dos distúrbios alimentares. Por isso, né, que a sociedade resolveu já fazer mais cedo essa questão da glicemia. Então, só voltando aqui, quando que uma pessoa é considerada diabética? Quando a glicemia dela está maior que 99 miligramas e ela fez um jejum de no mínimo 8 horas para realizar esse exame. Então, ela fez um jejum de 8 horas, colheu o exame de sangue e aí viu que esse valor estava acima disso. Por quê? Porque depois de 8 horas de jejum já era tempo suficiente para o organismo dela metabolizar toda a glicose, porque ela ficou em jejum, então ele ia usar tudo que ele tivesse de reserva para ser metabolizado, né? Para usar como energia. Então, quer dizer que ele tem um aporte maior. Quer dizer que tem muitas moléculas de glicose correndo na corrente dele, colocar tudo que está sendo ingerido ou consumido para dentro da célula. Por isso, né, que a pessoa começa a ter os problemas que a diabetes acarreta. Que problemas seriam esses? Né? Cansaço, fadiga. Por quê? Uma das questões dessa molécula de glicose, por ela ser muito grande, ela começa a danificar os vasos. Então, problemas circulatórios, né? Que pode associar depois a uma hipertensão, resistências dos vasos, né? Sanguíneo que vai perdendo a elasticidade. Então, vai detonando a questão vascular do organismo. Tá bom? Então, tá todo mundo me ouvindo? Professora, seu áudio tá Sim. travando. Fica Travando bastante o áudio. Tá travando, mas tá dando para entender. Você, de vez em quando dá uma travada no teu áudio, tá? Oi, Ney, você tá aí também? Tô aqui te observando. Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Boa tarde. Oi, Ney. Boa tarde. Olá, tudo bem? Tudo bem, gente. Se vocês melhorada quiserem fazer uma agora, sim. questão, pode fazer aí, tá? Deu melhorada? Então tá bom. Aqui pra mim, eu tô escutando todo mundo normal. E só tô me vendo, né? Que vocês ficam tudo bloqueado. Tá tudo bem, então? Posso continuar? Pode Alguma sim. questão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Da diabetes, tudo bem? Então, Tudo. vamos lá. Para entender. Bom, aí os carboidratos vão ser divididos, né, em alguns grupos. A gente vai começar a falar de sacarídeos, que é de 2 a 10 monossacarídeos, né? Oligosacarídeos, que a gente chama também,
que por hidrólise ele sofre, né, a dissociação, ele é liberado, então, 2 moléculas de monossacarídeo. A gente estava falando até então apenas de monossacarídeos de importância biológica, agora a gente passou a falar de sacarídeo. Qual era a diferença desses monossacarídeos? Eles em água, né, não sofrem hidrólise, ou seja, não há quebra de molécula. Quando a gente fala de disacarídeo, ele na presença de água, ele se dissocia em 2 moléculas de monossacarídeo. Aí os exemplos mais importantes de, assim, para carboidrato de disacarídeo de importância biológica. A gente vai ter a maltose, que na presença de água, então, dá 2 moléculas de glicose, né? Amido, né? É o famoso amido. O amido do arroz, que vocês conhecem, por exemplo. A sacarose na presença de água, da glicose mais frutose, por exemplo, beterraba, cana-de-açúcar, né? A gente fala de beterraba e cana-de-açúcar porque é fácil de vocês associarem as questões de carboidrato. Mas também a frutose vai estar presente na maioria das frutas, tá? O açúcar da maioria das frutas. Por que a gente está falando aqui da beterraba e da cana-de-açúcar? Porque vocês associam muito carboidrato como o popular dele. O vulgo é um açúcar, né? Mas não é o açúcar apenas da cana-de-açúcar, né? Da barra ou da união, não é só isso. É todos os alimentos ricos em carboidrato, tá bom? Por isso que quando a gente fala pro diabético que ele tem que fazer uma dieta de carboidrato e evitar açúcar, a gente tá falando só do açúcar. Frutas muito ricas em carboidratos, são muito ricas em frutose, por exemplo, banana deve ser evitado por um diabético, né? Arroz, macarrão, porque são carboidratos, são fontes de carboidrato. É importante falar que carboidrato, pelas suas características químicas, eles são alimentos, né? Um macete, alimentos claros. Alimentos claros que têm dia branco são ricos em carboidrato, tá? A lactose na presença de água libera glicose mais galactose, que é o açúcar do leite. Bom, a gente falou de monossacarídeo, disacarídeo, agora a gente vai para polissacarídeos. Poli significa vários, então são vários sacarídeos, né? Então a junção de vários monossacarídeos. E aí a gente vai dar como exemplo o amido, que a gente come bastante, né? Tá na batata, na mandioca, nos cereais, né? Mas no arroz, né? Por exemplo, então, um amido tem 1.400 moléculas de glicose. A glicose não é uma molécula pequena, né? Como a gente viu lá na sua composição, né? Como ela é muito grande, 1.400 moléculas de glicose é glicose pra caramba. É isso que a gente está falando na hora que a gente pensa na restrição da dieta, por exemplo, né? Principalmente quando a gente fala lá, então, para um diabético, não come muito carboidrato, não come, né, muitas fontes de carboidrato. O que quer dizer que é muita molécula. Então, se é uma molécula com bastante quantidade na comida e ainda uma molécula grande, a gente tem muita dificuldade de quebrar o carboidrato, né? Gasta-se muita energia para quebrar carboidrato e produzir energia, né? É uma questão biológica que a gente tem que considerar. Por quê? Porque a gente tende, no organismo, já falei para vocês em algumas situações, a sempre querer poupar energia. Porque poupar energia quer dizer que eu faço reserva energética, quer dizer que eu vou me adaptando ao meio mais fácil. E a minha sobrevivência é mais fácil, né? Então, toda vez que eu tiver, né, pensando em carboidrato, eu tenho que lembrar que é um processo para transformar energia para o meu corpo e que esse processo de gerar energia traz gasto de energia para o organismo, né? Então, é uma molécula bem calórica. Vou mudar aqui. Bom, aí outros exemplos. Por exemplo, na celulose lá da planta tem 4.000 moléculas de glicose que formam a parede celular dos vegetais. Vocês vão ver esses detalhes lá quando vocês estiverem tendo aula de botânica com o Júnior. O glicogênio.
30 mil moléculas de glicose, fica no fígado e músculo, que é o açúcar de reserva de todos os animais. Qual a importância do glicogênio? Lembra quando eu falei lá para vocês, para a gente medir a diabetes de uma pessoa, a gente pega a questão das horas que ela ficou em jejum? Bom, a mesma coisa acontece com a gente não está comendo toda hora. Então, se eu não comi muito carboidrato, o que eu comi em excesso, eu fiz uma reserva em forma de... Peguei aquela molécula de glicose e transformei ela em glicogênio e ela ficou armazenada no fígado em forma de glicogênio. Por quê? Quando eu estiver em jejum prolongado, não é essa molécula de glicose vai ser liberada para que eu continue fazendo minhas funções de energia. Porque sem energia eu não faço absolutamente nada. Então, eu fiquei muitas horas de jejum, meu fígado começa a liberar, né, em forma de glicogênio para fazer glicose, para que eu tenha energia. Então, fica acumulado no fígado e no músculo. Por que também está no músculo dos animais? Porque uma das coisas que desprende muita energia é o nosso movimento muscular, né? Andar, correr. A energia do músculo, mesmo a gente sentado aqui, parece que a gente não está fazendo nada, falando energia, gastando energia de nada, né? Mas não é bem isso. Só a tensão do músculo contrair, relaxar, faz gasto de energia. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Catarina? Não, ok. Foi você que riscou aí, Catarina? Não? Tudo bem? Então, bom. Tudo bem. Então, voltando. Então, o músculo faz essa reserva dos animais, porque o músculo, a função de sustentação, do esqueleto, né? De mobilidade, faz um gasto de energia. Não é à toa que a gente, então, também, quando quer perder peso, por exemplo, né? É diferente de querer hipertrofiar músculo, né? Ficar musculoso. Então, quando a gente está lá querendo perder peso, a gente vai lá e fica fazendo os músculos trabalharem para ele gastar energia. Qual que é a diferença e a dificuldade, né? Que a gente tem que observar. Se eu não fizer reposição, eu posso perder massa muscular, né? Porque o nosso sonho não é perder a energia, mas perder gordura. Só que primeiro, para que eu possa quebrar gordura, que é uma reserva energética, né? Também dos animais, eu começo primeiro quebrando, né? As moléculas de energia, que são os carboidratos. Tudo bem? Então, por isso, essa dificuldade toda quando a gente está lá malhando, né? Mas é para a gente começar a quebrar e transformar toda aquela gordura em músculo. Tudo bem até aqui? De carboidrato, alguma pergunta? Porque agora a gente começa a falar um pouco sobre os lipídios. Vocês estão me ouvindo bem? Ainda está travando? Não, tá legal. Então, Tá dando só um pouquinho, sim, mas tá dando para poder... Mas é o seu agora, Ney. Pode seguir, pode dar prosseguimento. É o seu computador que está travando ou o seu cérebro, Ney? Pode ser os dois. Bora lá, ó. Bom, de carboidrato, de importância biológica é isso. Conforme a gente for falando de DNA e RNA, esses conceitos serão usados, tá? Importante, então, agora, de carboidrato. Se vocês tiverem alguma dúvida, o pessoal do grupo de estudo, aí eu acho que é legal fazer, né, que eu vi que eles estão aí, fazer bastante exercício de carboidrato, né, de composição orgânica e inorgânica de uma forma geral, tá bom? Para fixar esses conteúdos, porque eles são contínuos. A gente vai usar em outras aulas para poder usar a definição. Gente, eu fico um pouquinho cansada assim porque eu tô com barrigão, tá bom? Olha lá. Bom, lipídios. Lipídios são o que a gente conhece no popular, assim, no vulgo, né? Como gorduras. A característica a gente classificou, começando a falar no que sofria hidrólise em água ou não. Quando a gente vai falar de lipídios, a gente também vai usar essa função. Vamos perguntar, não, lipídio é insolúvel em água. Vocês sabem disso porque vocês colocam lá o tempo todo, né? Por exemplo, na cozinha. A cozinha da gente, para quem cozinha, né? É um grande
laboratório, para quem não cozinha dá tempo, dá para aprender. E é bom porque a gente põe lá o óleo na água, o óleo e a água se misturam? Não se misturam. Isso é uma característica de lipídio, né? Então, a gente tem lá, então a gente costuma falar que são as biomoléculas hidrofóbicas. Lembra que a gente estava falando lá dos carboidratos que eles sofrem hidrólise na água, hidroágua, né? Lise era quebra. Hidrofóbicas, hidroágua, fóbicas é fobia. Então, tudo que vocês verem falar na palavra de fobia é medo relacionado a alguma coisa. Então, os lipídios são insolúveis em água. Se eles são insolúveis em água, onde que eles são solúveis, né? Em éter, benzeno, cloroformo, álcool, solventes orgânicos que dissolvem os lipídios. A gente vê muito isso, por exemplo, no detergente de cozinha que a gente usa, né, para lavar a louça. Quais são as características de um lipídio? Eles são untosos ao tato, né? Deixa aquele aspecto, né, melecado, né, untoso ao tato. Deixam manchas translúcidas no papel. Quem é mais antigo vai lembrar que a gente usava manteiga, óleo, para fazer papel vegetal, para ele ficar transparente, né, para poder desenhar, fazer cópias de desenho. Formam membranas da célula. A gente, quando falou de célula, e da composição da célula, a gente falou que quase todas as paredes membranosas de organela e celular eram formadas, né, por lipídios também, na sua composição. Por quê? Vou lembrar e vou reforçar isso. Pensem aqui comigo. Se o nosso corpo tem, em média, 70% de água, a gente é uma piscina ambulante, imagine, né, se toda a nossa composição fosse solúvel em água. E uma delas é ser solvente universal, né? Sendo solvente universal, a gente ia correr o risco da água diluir a gente, né? De fazer composição, né, com os nossos componentes químicos e fazer hidrólise deles. Então, todas as paredes, né, celulares, vai ter aí na sua formação lipídios, porque eles não vão deixar que isso aconteça, que a água dissolva as membranas, tá? Porque eles são insolúveis em água. Reserva energética. Ele faz reserva energética no organismo. Então, a gente fala muito dessa questão da reserva energética. Por que é tão importante fazer reserva energética? Bom, primeiro porque ele é fonte de energia. Sem energia, a gente não faz nada, né? Nossa primeira fonte de energia é a glicose, né? Os carboidratos, mas os lipídios também. Por isso que a gente começa a acumular as gorduras no organismo. E a gente começa a fazer os culotes tão indesejados. Vamos lembrar também que ele é reserva energética para outros seres vivos, não só para a gente. E aí, dependendo do lugar hostil onde esse ser vivo, os outros, habitam, a necessidade de fazer essa reserva é muito grande. Porque, por exemplo, ele não vai ter acesso à comida toda a época do ano, o tempo todo, daquilo que ele se alimenta. Então, ele faz uma reserva de energia e guarda gordura. O nosso corpo tem essa memória que a gente diz que é pré-histórica, né? São dos nossos ancestrais. Então, a gente guarda reserva de, né, energética, pensando no momento em que a gente tiver dificuldade de alimento, a gente vai ter aquela reserva para usar enquanto energia. Por exemplo, vamos descontrair e brincar um pouco. Agora a gente tem o Covid, né? As pessoas ficam morrendo de medo de faltar comida no mercado. Aí as pessoas começam lá a estocar. Não vai faltar comida no mercado, porque os serviços essenciais que a gente diz não pararam e não poderão parar. Mas, vamos supor que acontecesse da gente não ter nada, né? Aqueles que são gordinhos, que têm mais reserva energética, iam viver mais, iam sobreviver mais à época de escassez de alimento, tá? Então, o corpo ainda guarda essa memória que é a questão da sobrevivência, né? Que a gente fala que é o instinto de sobrevivência, que vai se mantendo, porque aí vocês veem lá na escala de evolução e na evolução de Charles Darwin que só os mais fortes e adaptados ao meio sobrevivem. Então, se eu tenho um inverno rigoroso e não tem comida,
eu aquela minha reserva e guardo. Vamos usar um exemplo de um animal para ficar claro. Porque pra gente é fácil de ir no mercado, né? A gente faz reserva energética porque a gente come demais mesmo e acumula e guarda demais porque comer é prazeroso. Tudo que a gente faz é comemorando, o nome já diz. Comemorando vem de comer, né? Que é assim que a nossa espécie cria vínculo, faz cultura, né? E você pensar num urso, por exemplo, que vai invernar o inverno inteiro, porque ele vai ficar sem a questão de acesso ao alimento, né? Então ele fica lá toda primavera e verão comendo e acumulando. Aí ele fica bem gordinho, por isso que ele é fofíssimo. Os ursos, né? E aí para passar o inverno inteiro. E aí ele inverna. Por que ele inverna? Porque quando a gente está dormindo, a gente gasta energia também. Só que a gente gasta uma energia, a gente fala que é basal. É o mínimo para manter sua respiração, seu funcionamento metabólico mínimo, os batimentos do seu coração, as atividades cerebrais mínimas. Diferente quando eu tô dormindo, diferente quando eu tô aqui tendo uma aula e tô pensando, eu tô gastando mais energia. Então ele fica hibernando, dormindo, para poupar energia para ele aguentar chegar lá o verão e a primavera novamente. Então ele faz essa reserva durante todo o período, né, quente do ano, para quando for no inverno, que ele não vai ter acesso à alimentação e à comida, ele inverna para não gastar também energia e para tudo que ele reservou, ele manter. Tá bom? E isolamento térmico. Acho que todo mundo já ouviu falar que gordinho não sente frio. Não é verdade. Quando tá frio para todo mundo. Mas não deixa de ser, sim, um isolante térmico, porque existe uma capa de gordura onde a gente acumula gordura, né? Aí eu vou usar, por exemplo, o urso polar, né? As focas, eles fazem essa reserva, né? Em relação ao isolamento térmico, porque isso ajuda a manter o corpo aquecido. O que quer dizer isso? Quando eu faço reserva de energia e meu corpo está sendo resfriado, né? O que vai acontecer? Eu vou gastar uma energia muito grande para manter ele aquecido. Porque só a questão de fazer metabolicamente essas moléculas funcionarem e produzir energia, ela libera uma energia em forma de calor, né, no final da reação química. E liberando esse calor, aquece o corpo. Então, eu gosto sempre de contar uma história que é assim, existiu um cara aí rico, dessas famílias aí, milionárias aí do país, que ele era triatleta. E ele foi até Angra ou Búzios, um desses lugares, de helicóptero. O helicóptero caiu. Ele estava com uma noiva dele, namorada, modelo. E ele era triatleta. Eles caíram no mar e ele conseguiu nadar até a praia, né, para pedir ajuda. Ela conseguiu até um determinado momento. Aí ela entrou em hipotermia. O que é hipotermia? A diminuição da temperatura do corpo. Quando ela entrou em hipotermia, mais rápido do que ele não conseguiu mais carregá-la. Então, ele teve que abandonar ela para se salvar. Eu quero dizer com isso, a reserva energética que ele tinha, até porque, quando foi esse atleta, não tinha muita gordura, mas tinha muito músculo, era muito maior que a dela. A magreza dela não favoreceu que ela produzisse calor o suficiente para se manter acordada. Quando a pessoa está hipotérmica, vocês já viram todos os filmes com neve, né? Que é o grande medo da hipotermia. As pessoas começam a ficar sonolentas. Porque elas não conseguem produzir energia de calor e o corpo começa a preservar os órgãos nobres. Então, vai fazer que nem faz com o urso, hibernar, para que ela possa, naquele estado que ela está hibernando, ela ficar bem, né, basal, gastando quase nada de energia para poupar energias para os órgãos nobres, para a respiração não parar, para o coração não parar, para as atividades cerebrais não parar. Então, ela acabou morrendo porque não tinha gordura o suficiente para queimar e aguentar, né, sair do mar. Bom, os lipídios também. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês podem perguntar. Não? Por enquanto tá ok. Tá tranquilo?
Tá, que foi parte da outra aula também, né? Isso. Falou bastante disso na outra aula. Então, bora. Ó, os lipídios, eles podem ser simples, né? Que eles vão dar, né, na hora de dissolver, glicerídeos e esterídeos. Então, tem carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Que vão dar ácidos graxos mais alcoóis, né? Então, ácido graxos. Ixi, tem alguém falando aí? Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí, tá refletindo o som. Só desligar, tá? Bem? Não. Eu pensei que era alguma pergunta, não, né? Ó, lipídios, então, os glicerídeos. Vamos lá para os exemplos. A gente tem os óleos. Tá mudo. Tá mudo no meu. Simone, ficou mudo aqui. Verifica teu som aí. Simone, você já tá com som já, pode falar. Pra mim tá sem áudio também. E sem imagem. Acho que a internet Simone? dela caiu. Simone, você tá nos ouvindo, Simone? Sua internet acredito que caiu aí, Simone. Tenta restabelecer aí. Só um momento, pessoal. Tá bom. Desculpe, erro meu. Só aguardar um pouquinho, tá, pessoal? Acredito que tenha caído mesmo a internet dela. Beleza. Pronto, se ativei seu áudio já. Ah, tá. Por que caiu? Eu não sei, viu? Mas põe a tela de novo que não tá mostrando a captura de tela. Tá só me vendo, né? Isso. Tô te vendo. Tá me ouvindo também. Agora apareceu? Apareceu. Então pode seguir? Todo mundo aí? Pode seguir, sim. Pode? Então tá bom. Ó. Bom, e de gorduras, os exemplos que a gente tem de vegetais e animais. De vegetais, manteiga de cacau, gordura de coco. Essas gorduras vegetais de manteiga de cacau, gordura de coco, as meninas conhecem bem por conta que os cosméticos usam muito, né? Manteiga de cacau, de carnaúba, de coco, para os produtos, né, de beleza. Então, elas ouvem falar com mais frequência nos componentes químicos desses produtos. E animais, banho, sebo, manteiga, que vocês ouvem muito falar na culinária também. Cerídeos, exemplos. Ceras de abelhas, cera de carnaúba. Bom, eu falei que os lipídios podiam ser simples, então se eles podem ser simples, eles também podem ser complexos, né? Então, eles vão formar ácidos gráficos mais alcoólicos. Vocês não fiquem muito preocupados com essas terminações, porque isso daí vocês vão ver detalhadamente em química, tá? Eu só tô dando um toque naquilo que vai ter importância biológica para que a gente possa, quando identificar numa célula ou no organismo, a gente possa desenvolver sem saber, sem ter dificuldade de saber o que é. Então, por exemplo, aqui, né, de lipídios complexos para a gente são os fosfolipídios e os glicoslipídios, que eu já disse para vocês e mostrei quando mostrei a célula, que eles estão lá na composição das membranas celulares, né, com a presença de fósforo e de glicose nessas membranas. Bom, os esteroides, né, o exemplo é o colesterol. Então, a gente também ouve falar muito do colesterol como vilão. Então, existem vários tipos de colesterol.
E o que deixa ele ser vilão ou não no nosso organismo é a quantidade de que a gente ingere e como ele tem condições de processar isso, né? O aumento deles que é ruim para o organismo. Então, dependendo do tipo de colesterol, tem que ter uma quantidade adequada no organismo para produzir coisas essenciais para o nosso organismo. Por exemplo, o colesterol é sempre vilão, a gente sempre fala mal dele quando a gente vê aí nos jornais, nos programas, né, da tarde, aqueles bem-estar, que tá falando de saúde, mas sem ele, por exemplo, né, eles são precursor dos hormônios sexuais, masculino e feminino. Então, sem a presença do colesterol, a gente não consegue produzir testosterona nem progesterona. Quem já tomou injeção anticoncepcional viu que ele que é um lipídio mesmo, que é uma gordura, porque é uma injeção oleosa, né? Por exemplo. Então, essa tem a importância. Tudo tem importância no nosso organismo. Bom, falamos de carboidrato, falamos um pouco de lipídio, vamos falar um pouquinho agora de proteína. As proteínas, então, elas são formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né? Frequentemente, a gente vai ter aí outras moléculas, mas o que a gente precisa entender de importância de aminoácido, né? A proteína, quando se quebra, ela dá aminoácido pra gente. Então, conceitualmente, a gente fala que de 3 até 100, né, aminoácidos juntos, é um polipeptídeo, ainda não formou uma proteína. Existem algumas literaturas que vão trabalhar com 80 para alguns químicos. Depois os professores de vocês de química vai atualizar o que é o ideal aí, né? Nos dias de hoje. Então, de 3 a 80 ou a 100, a gente tem uma cadeia de polipeptídeo, não uma proteína propriamente dita. Acima de 100 aminoácidos juntos, a gente forma uma proteína. Essa aqui é uma fórmula geral de proteína, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Que vocês também vão trabalhar bastante. O que vocês têm que ver aí, que a gente tem o grupo amino, né? Esse R é o radical onde muda, né, a formulação das proteínas. E aí eu trago alguns exemplos pra gente. A gente vai ter 20 tipos de aminoácido. Aí eu trago o exemplo da hemoglobina, que é formada por 574 aminoácidos. Então, assim, a gente tem 20 tipos de aminoácidos na natureza. Uma hemoglobina, para ser formada, ela tem 574 aminoácidos. O que é uma hemoglobina? Né? É uma proteína que está dentro dos glóbulos vermelhos, que é as hemácias, né? O nome certo, científico, que forma o sangue, que compõe o sangue. Então, aquela célula hemácia, ela tem hemoglobina. Sem a hemoglobina, qual é a função dela? Ela se liga ao ferro, né? A molécula de ferro que a gente já falou. O ferro, a hemoglobina, propicia a ligação do oxigênio. Simone, teu áudio está ruim, Simone, tá falhando. Você vai ficar aí a tua... organismo. Tá vendo? A hemoglobina tem um papel fundamental, porque sem ela, sem a presença do ferro, normal. Melhorou? Voltou para vocês? Voltou. Só repete aquela parte que a hemoglobina... Oi. Tá, da hemoglobina? Isso. Tá, então vamos lá. A hemoglobina é formada por 574 aminoácidos. Qual é a importância disso? A hemoglobina está dentro do glóbulo vermelho do sangue, das hemácias. As hemácias têm a função, né, de carregar o ferro, que só é permitido pela presença dessa proteína da hemoglobina. A hemoglobina mais o ferro, né, dentro de uma célula vermelha, dentro das hemácias, é que faz o carregamento dos oxigênios. Então, essas ligações químicas possibilitam carregar o oxigênio. Então, por exemplo, a hemoglobina lá e a questão do ferro. Não é assim que a gente, no comum, olha para uma pessoa e fala se ela está anêmica, se ela perdeu um pouco dessa vermelhidão, né? Por exemplo, no fundo do olho, nas palmas da mão. Não é assim que as nossas avós e nossas mães faziam antigamente,
para ver se a gente estava com anemia. Deixa eu ver se o olho não está ficando branco, né? Anêmico. Então, é aqui, ó, na célula das hemácias, na presença da hemoglobina, que é uma proteína, ela permite a ligação do ferro, que vai permitir a ligação do oxigênio para transportar para todo o organismo. Tudo bem? Todo mundo conseguiu ouvir? Tudo. Sim. Falhou só um pouquinho, mas deu para entender. Sim. Pode continuar, ouvimos. Bom, aí continuando aqui, a gente tem então a proteína, os aminoácidos. Daí eu dou exemplo para vocês. Uma glicina, que é o, né? O grupamina mais o aminoácido, né? Aí a gente tem aqui a alanina, lembra que eu falei que são 20 tipos, né? Aí a gente tem aqui a valina. É só a composição. Todo mundo vai ter o grupo, né? A amina mais o ácido e o radical que muda. E aí aqui a gente tem a tabela, né? De os 20 tipos de aminoácidos existentes, tá bom? A partir disso que a gente vai fazendo a composição de todas as proteínas. Bom, aí só para a gente lembrar como que as proteínas se ligam, são ligações então peptídicas, né? Onde que ocorre essa ligação, ó? Estão vendo aqui, né, ó? Estão vendo aí a molécula de oxigênio, o oxigênio bem vermelhinho, se ligando aos hidrogênios? É aí que ocorre essa ligação, tá bom? Importante que eu quero que vocês vejam aí. Lá no final, a gente tem, então, aminoácido 1, vocês estão vendo aí na tela, aminoácido 2. Eles se ligam, né? E assim que os aminoácidos vão se ligando para formar uma proteína. Toda vez que a gente tem uma formação de aminoácido, a gente tem uma liberação de uma molécula de água, que vocês estão vendo aí no cantinho de vocês inferior direito, né? A liberação da molécula de água. Então, é uma reação que ocorre por desidratação, tá? Só para vocês terem uma ideia, mas vocês vão entender bem essa questão das ligações e das reações nas aulas de química. Mas só para vocês verem como que um aminoácido vai se ligando ao outro. Bom, a proteína pode ser simples, formada apenas por aminoácidos, né? Ou ela pode ser conjugada, formada por fosfoproteína, lipoproteína, né? Por exemplo, gente, uma célula existe aproximadamente 8 minicélula. Bom, o que é organismo? Então, por que a proteína tem função tão importante? Porque é a partir delas que a gente vai fazer DNA e RNA. Sem proteína, a gente não tem essas funções. Então, só isso dentro da célula já daria bastante coisa. Por exemplo, quando a gente fez o projeto Genoma, o Brasil participou do projeto Genoma, assim como agora vai participar dos projetos de pesquisa do Covid-19, né, nas universidades públicas. A Unicamp, quando fez o projeto Genoma e participou, a gente estava fazendo uma parte e o pessoal dos Estados Unidos fazia uma outra parte, o mundo inteiro participou, tá? Mas aí eu tô falando de algumas equipes específicas do projeto Genoma, né? Na hora de codificar, o projeto Genoma, ele falava de codificação do DNA humano, né? Porque a gente ficou na esperança que na hora que a gente codificasse todo o DNA, a gente descobriria a cura para em torno de 6.000 doenças genéticas existentes. Porque a gente ia descobrir onde está o defeito do DNA e o que a gente ia fazer, né? A gente ia lá e ia tentar consertar, manipular e acertar esse defeito de DNA. E aí a gente possibilitaria a cura da doença. Qual não foi a surpresa? Que quando a gente terminou de codificar o DNA, a gente viu que, na verdade, onde dá os defeitos de sequenciamento genético é no RNA, principalmente na formação de proteínas. Essencialmente nas proteínas, 99,9%. Então, é na codificação, nas ligações que eu mostrei ali para vocês, das proteínas que vai dar o defeito. Então, quando a gente fala existe aproximadamente 8.000 proteínas diferentes numa única célula, imagine quando a gente terminou de fazer a codificação do DNA, a gente percebeu que, na verdade, a gente ia ter que codificar RNA. E aí, RNA, ele tem muita mutação, ele é instável, ele muda muito.
Para vocês terem uma ideia para comparar. Quando eu falo de DNA, eu estou falando, por exemplo, de uma vacina que você toma, que eu manipulei um DNA, e você vai tomar ela uma vez na vida. E vai servir a vida inteira. Quando eu falo de RNA, eu estou falando de mutações, de coisas que mudam, que se modificam. Por exemplo, a vacina da gripe, que a gente tem que tomar todo ano, porque tem cepas novas de mutação de RNA viral. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como é difícil a gente trabalhar e mapear, né, proteína e RNA por conta dessas modificações. Sem contar que alguns erros metabólicos dessas proteínas a gente até desconhece, porque se ela não causa nenhum sintoma, né, se adaptou ao meio, não tem nenhuma anomalia para a pessoa que tem uma proteína, né, com um erro, a gente até desconhece que tem, porque a gente não faz sequenciamento genético de todo mundo, né? Então, para ilustrar para vocês e facilitar o aprendizado. Então, quais são as funções do projeto Genoma? Mas ela tem várias funções no nosso organismo e aí vai mostrando cada vez mais para vocês aí a importância da proteína. Então, qual a importância delas em relação às funções? Ela vai ter função enzimática. Por exemplo, a amilase salivar. Então, a amilase salivar é uma enzima, né? O que é uma enzima? Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Uma enzima é um catabolizador químico. O que é isso? Ele tem a função de acelerar as reações químicas, fazer com que elas aconteçam de forma rápida. Por quê? A gente precisa, né, dessas enzimas. Uma reação química que ia demorar muito para acontecer, quando ela tem, né, uma enzima atuando em tempo, diminui a reação. Então, por exemplo, ia demorar dias para metabolizar alguma coisa. Aí eu tenho uma enzima, né, que favorece e faz com que isso ocorra em horas e não em dias. Então, essa é a importância da enzima. Aí a gente está usando o exemplo da amilase salivar, porque cai bastante nos vestibulares. Por que a amilase salivar é importante? Porque ela começa a quebrar o carboidrato na boca. A gente produz amilase salivar na saliva, né? Como o próprio nome já diz. Então, é uma enzima que está na saliva. Então, toda vez que eu começo a comer carboidrato, o processo de digestão desse carboidrato já começa na boca, né? Com a quebra dos amidos. Lembra aquelas 1.400 moléculas de glicose que começam a ser quebradas aqui na boca? A partir da presença da amilase salivar. Não seria rápido e fácil quebrar 1.400 moléculas de glicose, né? Então, por isso que a gente precisa, né, de uma enzima para acelerar essa reação química. As proteínas têm funções estruturais. Aí eu dou exemplo de proteínas, né? Queratina, miosina e actina. Queratina na unha, tá no cabelo, ó, funções estruturais. Miosina e actina tá nos músculos, todos os nossos músculos. Então, é fundamental a importância da proteína, né, e a ingestão de proteína para poder fazer essa questão estrutural da gente manter o nosso organismo. Então, a gente falou de função enzimática, de função estrutural. Elas também têm função de defesa. Muitos dos nossos anticorpos, eles têm função, né, na sua formação a proteína. Então, eles ajudam no combate e defesa do organismo. Aí aqui eu falo de transporte, também é outra função importante, né? Então, as proteínas, eu quero que vocês relacionem todas essas funções com o quê? Com a importância para a sobrevivência do organismo, né? Então, por exemplo, a gente fala de transporte, que a gente já conversou, que é o exemplo da hemoglobina para carregar o oxigênio lá junto com o ferro, né? Tem funções hormonais, olha lá, a insulina. Lembra que a gente tinha falado um pouco da insulina, né? E por conta do diabetes, que é o que vocês conhecem, a deficiência de insulina. Então, sem proteína, né, a molécula de insulina é uma fonte. E também a gente tem toxinas, tá? Por exemplo, o veneno de serpente é uma proteína.
Então, só a gente já está finalizando. Só para vocês que o vestibular, por conta que tá ligado DNA e RNA, então, assim, vocês sabem que sempre vai cair essa questão genética, que a gente vai falar profundamente na próxima aula, que vai ser sobre genética, sobre o DNA. A especificidade de substrato. Então, assim, uma enzima só funciona no seu substrato correspondente. Por exemplo, a amilase salivar só vai funcionar para o amido. Então, ela não vai digerir outra proteína, ela não vai digerir gordura, lipídio, ela só vai digerir amido. A lipase, a enzima, só vai digerir e ajudar metabolicamente no processamento de uma gordura. A invertase na sacarose, a maltase na maltose. Então, elas têm especificidade de substrato. Então, não adianta eu colocar uma enzima, um catalisador químico, em uma reação que o substrato que está lá não é o substrato correspondente a ela, que ele não vai catalisar nada, ele não vai acelerar nada, ele não vai funcionar nada. Tem que ser um parzinho certinho. E pensando nessas características da enzima, ela também sempre vai funcionar ótimo que a gente diz de temperatura e de pH. Então, nós vamos começar falando por exemplo, a temperatura do nosso organismo, a temperatura do nosso organismo, alguma coisa a temperatura. Muito, Simone. Agora melhorou? Melhorou. Na hora que entrou nesse gráfico aí, eu não ouvi nada. Então, é assim, as enzimas, né, elas vão funcionar sempre no ótimo de temperatura. Ou seja, quando eu tiver, se for na nossa espécie, quando tiver em torno de 36 graus, 36,5, aquela variação normal do nosso organismo, é o ótimo para todas as nossas enzimas funcionarem e trabalharem bem. Então, quando a gente está com febre, que passou desse ótimo de temperatura dela, ela começa a falhar e não funcionar tão bem. E quando a gente tiver com hipotermia, ela também para de funcionar e de trabalhar bem. Né? Então, a gente tem um ótimo de temperatura para esse catalisador químico ocorrer no seu máximo de potencialidade de reação mais rápido possível. Não só esse fator, o pH também interfere, se o pH é ácido, se é básico, se é neutro. Isso tudo vai interferir, né, no processo metabólico de reação dessa enzima. Então, a enzima sempre vai precisar desse ótimo para trabalhar no organismo. Gente, dúvidas, perguntas, que a aula acabou, né? Pelo tempo que eu tô vendo aqui. Professora, falta a palavra-chave. Quê? Palavra-chave. Você quer que eu fale da chave fechadura? Não, eu acredito que seja só na última aula. Ou... Não. Nessa aula também? Marcelo, nessa aula também. Se para nós controlarmos a presença, o pessoal que está assistindo as aulas, você tem que falar uma palavra-chave, porque eles vão preencher um formulário depois, entendeu? Ninguém me falou isso, não. Então, aí você tem que fornecer. Você pode elaborar agora essa palavra-chave, e aí quem está assistindo aqui a sua videoaula vai, quando for preencher o formulário, vai colocar essa palavra. Entendi. Então, vamos usar proteína. Palavra-chave, pode ser? Pode ser. Igual aí, pessoal, a palavra-chave. Todo mundo ouviu? Sim, proteína. DNA, RNA, a gente vai usar muito proteína. Tudo bem? Tudo bem. Alguém tem alguma pergunta, gente? For alguma dúvida? Quer esclarecer alguma coisa? Não. Não, tudo bem? É ruim a aula assim que vocês participam menos, né? Fica mais uma palestra. Mas é para entender bastante. Dá, né? Então, tá bom. Simone, muito obrigado pela aula aí, viu? E, pessoal, Imagina. quem quiser vai lá tomar uma água. Já entro com os outros professores, tá bom? Obrigado, Si. Tá bom, Valeu, gente. Si. Obrigado. Boa Beijão, aula aí. querida. Beijo. Simone, Deus obrigada. abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Cuida. Até mais. Tem que faltar a palavra-chave. Palavra
palavra-chave, O pessoal pode deixar logado ainda que... Bem, Pode deixar logado que eu já entro com os outros professores, tá bom? proteína.